O céu silenciou. Do trono, uma voz ecoou com autoridade que nenhuma criatura ousou contestar. Lúcifer havia declarado independência, proclamando soberania sobre as trevas. Mas algo estava para acontecer. Algo que o próprio inferno não poderia conter. Um enviado foi escolhido, Miguel, não como mensageiro, mas como arma. O céu desceria até o inferno. O que acontece quando a luz invade o domínio das sombras? Quando o poder que criou o universo enfrenta a própria rebelião? Há verdades que o mundo preferiu esquecer, mas neste vale, elas serão reveladas. No Vale da Redenção. O trono de Deus resplandecia como fogo líquido e as legiões celestiais mantinham-se em silêncio. Nenhuma harpa soava, nenhuma asa se movia. O cosmos inteiro aguardava o pronunciamento do Altíssimo. Das profundezas, um som que não pertencia ao céu atravessou os véus do firmamento. Era uma voz antiga, carregada de arrogância. Lúcifer, o caído, falava com desprezo. Proclamava-se soberano das trevas, dono de um reino erguido sobre a ruína e o medo. Suas palavras eram como lâminas que tentavam ferir a santidade. Uma blasfêmia que ecoou até os portões da eternidade. Os anjos estremeceram. Alguns abaixaram o rosto, outros cerraram as asas. Não por medo, mas por reverência, pois sabiam que a resposta do trono não tardaria. Então, o silêncio se partiu. Do centro da glória, a voz de Deus soou. Não como trovão, mas como verdade incontestável. Chamou Miguel. O arcanjo aproximou-se e a própria luz pareceu dobrar-se diante dele. Sua figura era firme, o olhar imerso em obediência. O Altíssimo ergueu a mão e um brilho indescritível envolveu o guerreiro. Naquele instante, Miguel recebeu autoridade que nenhuma criatura jamais possuíra. Não era força de espada, mas o poder de um decreto eterno. Ousou desafiar-me nas trevas, disse o Senhor. Desce, Miguel, leva minha palavra onde o silêncio tenta reinar. Leva minha luz onde a mentira construiu seu trono. O firmamento se abriu como um clarão. O céu tremeu sob o peso da ordem divina. E enquanto as hostes o observavam partir, souberam que o inferno estava prestes a conhecer novamente a voz de Deus, agora na forma de um guerreiro de luz. O firmamento se rasgou em luz. Miguel atravessou os céus como um raio que nenhuma sombra podia deter. A cada batida de suas asas, o espaço se curvava. Estrelas se apagavam diante do brilho que o acompanhava. Ele não descia em fúria, descia em autoridade. As fronteiras do mundo visível se dissolveram. O brilho celeste deu lugar a uma escuridão densa, onde nem o tempo ousava mover-se. Era o limiar do inferno, um abismo feito de ecos e gritos que não cessam. Ali, a criação distorcida aguardava em silêncio, ciente de que algo sagrado se aproximava. Então Miguel falou. Sua voz não era grito, mas comando. Cada palavra vibrava como trovão sobre as profundezas. Abram-se os portões, porque o Senhor é quem envia. Os portões infernais estremeceram. Correntes ancestrais se romperam. E o que antes servia de barreira tornou-se passagem. Um vento de fogo e luz atravessou as muralhas da perdição.
As legiões das trevas recuaram em desespero. Demônios fugiram como cinzas levadas pela tempestade. Nenhum olhar ousou encarar o mensageiro da glória, pois em Miguel ardia a presença do próprio Deus. Uma luz que não podia ser resistida, uma pureza que o abismo não compreendia. E assim, pela primeira vez desde a queda, o inferno viu a claridade. Uma claridade que não vinha para negociar, mas para lembrar quem ainda reinava sobre todas as coisas. No coração do abismo, onde o fogo não aquece e a luz é estrangeira, erguia-se o trono de ossos. Diante dele, príncipes demoníacos se inclinavam em temor e falsidade. Suas coroas eram fragmentos de antigas glórias, agora cobertas pela poeira do esquecimento. Sobre aquele trono, Lúcifer repousava, não em paz, mas em soberba. Seu olhar atravessava o vazio como lâmina e sua voz carregada de rancor ainda tentava soar como autoridade. Mas algo mudou no ar. Um som rompeu o silêncio, não de grito, mas de presença. A luz penetrou o véu das trevas e o trono começou a estremecer. Miguel havia chegado. Lúcifer se ergueu, o orgulho ainda intacto. Este é o meu domínio, disse ele. Aqui, nem o Criador reina. Miguel não respondeu de imediato. Caminhou entre as sombras e a cada passo o chão de cinzas ardia. Quando falou, sua voz não veio dele, veio do trono que o enviara. Não há domínio que não pertença ao Altíssimo. As palavras atravessaram o inferno como espada. O fogo negro que cercava o trono se levantou em fúria, tentando resistir à claridade. Chamas densas, carregadas de ódio, ergueram-se como muralhas. Mas diante da luz divina, desfizeram-se como fumaça levada pelo vento. Os príncipes das trevas caíram por terra, cobrindo o rosto. Lúcifer, envolto em relâmpagos, tentou sustentar a própria glória, mas sua força se fragmentava a cada batimento da luz. O salão inteiro tremia, e o que antes era trono tornou-se ruína. Então, por um instante, o inferno inteiro silenciou. No centro da desolação, Miguel permanecia de pé, e o brilho que o envolvia não era seu. Era a glória do Altíssimo, que agora iluminava o próprio coração das trevas. O silêncio que seguiu foi mais terrível que qualquer grito. A luz permanecia imóvel, envolta na figura de Miguel, e diante dela o príncipe das trevas vacilava. Lúcifer tentou erguer o rosto, mas seus olhos, outrora chamas de orgulho, agora tremiam diante da presença divina. O peso da glória o atingiu como tempestade. Suas asas, outrora símbolo de beleza, rasgaram-se em cinzas. A coroa, moldada em vaidade, partiu-se entre seus dedos. E pela primeira vez, desde a rebelião, o caído sentiu o corpo ceder. Os joelhos tocaram o chão, não por escolha, mas por verdade. Miguel ergueu a voz. Sua palavra não vinha como triunfo humano, mas como sentença eterna. A cruz venceu, o sangue falou, o reino permanece. Cada sílaba ecoou pelas profundezas, e o inferno inteiro se curvou. Demônios se prostraram, não por arrependimento, mas por reconhecimento. Toda criatura espiritual sabia o que aquele momento significava. O trono das trevas não passava de ilusão, sustentado por um poder que jamais lhe pertenceu. O brilho que emanava de Miguel cresceu até consumir o salão.
nenhuma sombra resistiu, nenhuma mentira permaneceu de pé. Lúcifer, agora em pranto, viu diante de si não um inimigo, mas o reflexo do próprio fracasso. E sobre aquele chão de fogo e vergonha, a voz do Altíssimo ecoou como decreto final: todo o poder fora de mim se desfaz, todo o trono que desafia minha vontade cai, porque em Cristo toda a autoridade foi dada, no céu, na terra e nas profundezas. O abismo tremeu, e o nome do Senhor voltou a ser temido até pelos que um dia ousaram esquecê-lo. As trevas recuaram como o mar vencido. O brilho que envolvia Miguel elevou-se novamente, rasgando os céus e levando consigo o eco da vitória. Atravessou os domínios onde o som não alcança, e ao surgir no firmamento, o silêncio deu lugar a cânticos. As hostes celestiais o receberam com louvor, e as trombetas anunciaram o retorno do enviado. No trono, o Altíssimo aguardava. Sua voz ressoou como a própria origem da existência. Toda a autoridade é minha. Em Cristo, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Miguel inclinou-se em reverência, e a glória do Criador inundou o reino. A luz se espalhou por todas as esferas, e por um instante, o universo inteiro pareceu respirar em adoração. A rebelião havia sido lembrada, e com ela, sua inutilidade. Nenhum poder, por mais altivo que se imagine, subsiste fora de Deus. Enquanto o céu celebrava, o inferno permaneceu mudo. Nas profundezas não havia cântico, nem ordem, nem esperança. Apenas o som distante das correntes e a consciência amarga de que o orgulho havia se tornado prisão. A cruz, outrora símbolo de fraqueza, era agora o selo da vitória eterna. E diante desse selo, até as trevas reconheceram: o domínio de Deus não tem fronteiras. O que começou com rebelião, terminou com reverência. E o universo, em uníssono, entendeu a verdade que ecoa para sempre: fora de Deus, todo poder é ilusão. A batalha terminou, mas seu eco atravessa o tempo. O que aconteceu no abismo não é apenas lembrança, é um espelho. Porque a mesma voz que um dia desafiou o Criador ainda sussurra no coração humano, convidando a independência, prometendo poder, oferecendo tronos que não existem. Miguel desceu para mostrar que nenhum império construído sobre orgulho permanece de pé, que toda força que se ergue contra a vontade de Deus carrega em si a própria ruína, e que até o inferno, em seu desespero, reconhece a autoridade daquele que reina sobre todas as coisas. A lição é simples e eterna. A luz não precisa provar que é luz. Basta aparecer para que as trevas se dissolvam. Assim também é a verdade de Deus. Ela não impõe, apenas revela. O céu ainda observa, o juízo ainda se move, e cada alma, em sua própria jornada, reflete o mesmo dilema: servir a glória que liberta ou insistir na glória que escraviza. Pois a história de Miguel e Lúcifer não pertence ao passado. Ela se repete silenciosamente toda vez que o homem escolhe entre o trono e a obediência, entre a queda e a redenção. E é nesse ponto onde termina a guerra e começa no Vale da Redenção.